Cada um de vocês tem um testemunho, uma história para contar do que Jesus já fez na vida de vocês. E como é bom a gente ouvir isso, como é bom a gente ouvir esses relatos, esses testemunhos, e ver o quanto Deus, o quanto Jesus, quando nós estamos grudadinhos com Ele, quando nós estamos conectados com Ele, o que Ele pode fazer por nós em nossa vida. E é muito bom quando a gente presencia esse testemunho e vê que outras pessoas são beneficiadas, o quanto às vezes a gente se acha na história daquele que está testemunhando. E para que vocês possam vivenciar essa experiência, nós vamos convidar o nosso irmão Marcos para que ele venha fazer o testemunho dele. Né? Essa presença de Deus na sua vida. Paz, senhor, irmãos. Amém. Eu falei com o pastor Raio que eu precisava dar um testemunho, porque Deus fez algo na minha vida há 27 anos atrás. Então, 27 anos atrás, que eu levo esse testemunho para a minha vida. Primeiramente, meu nome é Marcos, né? Eu estou aqui há pouco tempo na igreja, poucas pessoas me conhecem. E eu sou grato, falo da gratidão, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Gentil, homem de Deus, homem abençoado, que tem abençoado essa igreja, que tem me abençoado também. E eu fiquei muito feliz, há pouco tempo conheci o pastor Harley, eu tive a oportunidade de ouvir a pregação dele, e foi muito bom quando ele falou que ele tem fé de viver por 250 anos. Eu agradeci a Deus naquele momento, porque graças a Deus eu achei um homem que tem essa fé, porque eu quero ter essa fé, de viver vários anos. E outra coisa, viver com saúde, e viver doente não dá, irmãos. Então é maravilhoso encontrar pessoas assim, que edificam nossas vidas. E eu estou aqui para dar um testemunho. Antes de dar um testemunho, eu queria falar algo rapidinho sobre a minha vida. Do que aconteceu. E quando Deus coloca alguém na nossa vida, no nosso caminho, a gente tem que ter muito amor, tem que ter muita paciência, porque a gente não sabe a história dessa pessoa que Deus colocou no nosso caminho. Então, às vezes, essa pessoa tem uma história muito triste. Assim como eu tive uma vida, assim, a minha família, nós somos 4 irmãos, a minha mãe está viva, meu pai já faleceu uns 15 anos. Meu pai era médico, e meu pai era muito bem de vida mesmo. E naquela época ele mudou para os anos 70, ele mudou para João Pinheiro, Minas Gerais, e lá com 2 outros sócios aqui de Goiânia mesmo, eles montaram uma maternidade, o único hospital da cidade naquela época. Então meu pai, para vocês terem ideia, meu pai era cabeça de maçonaria, ele era espírita, e por beber muito também, e ser muito influente na cidade, ele tinha várias outras mulheres. Então assim, uma pessoa totalmente sem Deus, uma família totalmente desestruturada, não tinha Deus. Então infelizmente é uma família triste, tinha tudo bom e o melhor, tudo do conforto que o homem queria, a gente tinha. Mas ele era um homem muito carrancudo, cara feia. A gente não gostava, eu e meus irmãos, a gente não gostava quando chegava em casa, porque era muito triste, ficava sentado lá no sofá, tendo o futebol dele, tomando a cerveja dele, e quando ele não chegava alcoolizado, das festas dele, porque ele tinha várias amantes, ele ainda batia na minha mãe. Então assim, eu acho que uns 5 ou 6 anos eu presenciei muitas coisas, porque o refúgio da minha mãe, quando ele chegava de madrugada, era o nosso quarto. Nosso quarto, tinha nossos quartos lá, e minha mãe chegava chorando e vinham se refugiar no nosso meio. Então ele parava com aquela direção toda. Mas eu lembro uma vez que eu era pequeno, eu presenciei meu pai chegando de madrugada, agrediu minha mãe. Quando eu abri a porta do quarto, eu vi ele em cima dela. Eu tinha acabado de arrancar na mordida, um pedaço do olho da minha mão. Então assim, foi uma cena muito forte, muito revoltante. E minha mãe, como ela era bem de vida, então ela tinha recurso, ela pegou o avião, foi para São Paulo, ressuscitou a orelha dela e esperou a gente ter um certo tipo de idade para se separar, porque ela não aguentava mais aquilo. Então separou do meu pai, abandonou, meu pai foi para outra família, eu tenho mais 2 outros irmãos, e assim, nós temos um lar totalmente destruído, um lar muito triste com aquilo. E quando separou, vendeu hospital, vendeu fazenda, vendeu casa, separou e deu toda a parte da minha mãe.
como eles não são evangélicos, não conhecem a Deus, não são dizimistas, a minha mãe investiu todinho o dinheiro dela numa loja de sapato fino em São Paulo. Quebrou. Nós chegamos na miséria, totalmente na miséria, não tinha dinheiro para nada. E o mais importante, a gente ficava vendo a família do meu pai. E naquela situação, imagina um jovem de 12 anos, o que o jovem de 12 anos quer? Brincar, ter uma vida normal. Eu não tinha aquela vida, porque primeiro, eu não tive um lar que eu queria ter, um lar feliz. E segundo, naquela miséria, então eu, com muito cedo, com 12 anos, adquiri úlcera nervosa. É raro uma criança nessa idade ter úlcera nervosa. Então, assim, só para vocês terem ver o processo de uma família, como isso pode chegar a pessoa. Então, com 12 anos, eu adquiri úlcera. E eu era uma pessoa muito triste. E eu ia no aniversário de criança, eu não podia comer nada. Tudo que eu não podia fazer, comer pimenta, abacaxi, limão, tudo que eu não podia, eu tinha restrição, era muito magrinho. Então, assim, a vida era revoltante, porque eu não tinha um lar, eu não podia comer nada, coisa melhor que isso, ter um lar abençoado, poder comer só certo tipo de coisa. Então, assim, a pessoa cresce com uma mentalidade totalmente revoltada, só que eu não era revoltado. Aí, um amigo meu passaram 5 anos. Quando eu ia na universidade de criança, eu via as crianças tomando Coca-Cola, eu tomava um bagulho só, à noite eu gemia de dor, tão forte que era osso. Aí minha mãe não via tanto sofrimento que eu fui levar no médico. O médico falou assim: tem que operar urgente. E eu lembro que foram 5 anos de sofrimento. E um amigo meu, Deus colocou ele no meu caminho, ele falou assim: Marcos, você já fez cirurgia espiritual, você já foi espírita, você já pediu para todos os santos católicos, você já pagou promessa, você nunca teve resultado nenhum. Evangelho. Eu lembro até hoje que ele falou assim: Marcos, para de sofrer. Eu vou te apresentar o Senhor dos Exércitos, o Senhor que morreu por nós. E a palavra de Deus fala que ele morreu e ele levou consigo todas. Não foi uma, não foi duas. Foram todas as nossas enfermidades. Você não tem que preocupar com nada, só entrega a sua vida para ele. Eu lembro que ele estava no culto, naquele dia com esse amigo, ouvi a palavra de Deus, e realmente foi aquela palavra dos 10 leprosos. Os 10 leprosos viviam na caverna, separados da restante da população, viviam naquela situação, e eu ouvi falar de Jesus. Eu ouvi falar de Jesus e falei: gente, nós estamos aqui, somos 10, nós estamos morrendo, nós vamos morrer. Olha a situação que nós estamos vivendo. Vamos até esse Jesus, nós podemos ser apedrejados, nós podemos ser rejeitados, mas nós temos que tentar, nós vamos correr de qualquer jeito. Eles foram ao encontro de Jesus. Os 10 voltaram, os 10 foram curados, mas somente um voltou para falar da bênção. E naquele momento que eu falei assim: Senhor, será que Jesus realmente existe? Eu vou ser curado da semente, mas eu prometo algo para ti: se eu for curado, eu quero ser como esse leproso que voltou para ser grato e dar testemunho o resto da minha vida. Quando for, eu vou dar esse testemunho para edificar, para ajudar outras pessoas a serem curadas também. Irmãos, eu estava com a endoscopia marcada para segunda-feira, era um domingo, e depois da endoscopia eu fazia cirurgia. Eu saí do culto daquela igreja, eu fui direto para o Pitbull, tomei uns 2 litros de Coca-Cola, vai fazer 27 anos que eu tomo, faço qualquer coisa, e não tem restrição mais. Para a honra de Deus, o Senhor foi tomado 27 anos. E eu sou uma pessoa totalmente sarada, curada. Irmãos, tem coisa que vai comer? Tem, pastor? Nunca tem. Lógico, tem coisas melhores, mas comer é bom demais. Agora, o que não dá para mim, o que não entra na minha cabeça, quando Deus faz algo maravilhoso na sua vida, cristãos que estão enfermos, cristão que está machucado, com a família totalmente destruída. Tem cristão que até passa na cabeça e fala assim: nossa, a minha enfermidade, não, eu não posso comer isso. Nossa, a minha sinusite. Parece que passa a mão na enfermidade cuidando dela. A gente não pode aceitar uma coisa dessa. Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um. A gente não pode aceitar uma vida de desgraça, uma vida de enfermidade. E eu prometi para Deus: em nome de Jesus, eu vou recuperar tudo que meu pai perdeu, tudo que o diabo tirou do meu pai, eu vou recuperar. E Deus é medroso para fazer. Não sei se tem mais tempo, pastor. Tem mais uns 2 minutinhos? Então, assim, Deus é tremendo. Eu podia ficar aqui a noite toda falando o que Deus faz, porque Ele é tremendo. Então, a partir do momento que eu fui curado, há 27 anos eu dou esse mesmo testemunho. Eu tenho uma loja, um comércio aqui na T2, com esse T9. E Deus tem feito algo tremendo. Deus coloca pessoas no meu caminho
Outro dia, começou a chorar, estava todo mundo tomando um café, e eu estava vendo minha loja sozinho, e entrou uma senhora, que ela entrou e falou assim: olha, eu não quero comprar nada, eu só quero conhecer a sua loja. Ela entrou, conheceu a loja, mostrei, aí eu perguntei: você não aceita um cafezinho, aceita uma água? Você não aceita uma água. Quando eu vi, ela estava sentada na minha mesa. Ela sentou na minha mesa e ela começou a chorar. Eu falei assim: mas você não gostou da loja? Eu falei assim: não, é porque eu descobri que eu estou com câncer. Eu falei assim: mas senhora, eu vou dar um testemunho de 2 minutinhos, senhora, que Deus fez na minha vida, e Ele vai te curar também. Então assim, Deus é tremendo, Deus tem feito uma maravilha naquela vida, só que ela sumiu, eu não sei o que aconteceu com ela. Mas o que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele fez na vida dela. Então assim, irmãos, Deus tem uma bênção para vocês. Se você tem alguma enfermidade, não aceita. Se você tem alguma tristeza no seu caminho, não aceita essa tristeza. Esse pastor, em poucos dias eu tenho conversado com ele, tenho visto uma pregação dele, assim, gente, é maravilhoso. Olha a alegria desse homem, assim que nós temos que ser, alegres, grato a Deus e cheio de vida, não aceitar a enfermidade. Amém?